Olá, eu sou o Thales. Percy Jackson e os Olimpianos continua impressionante. Hoje eu vou explicar o terceiro episódio da série. O episódio começa com Percy indo até o oráculo para descobrir o que deve fazer para começar sua missão. Assim que chega, essa entidade parece nem ao menos se mover, mas de repente ela começa a dar sinais de vida e Percy fica em choque, pois ela se transforma na imagem de seu padrasto. O oráculo então o manda ir em direção ao oeste e enfrentar o deus traiçoeiro. Ele então deve encontrar o que foi roubado e devolver a seu dono verdadeiro. Na cena seguinte, Kieran e Dionísio contam para todos o que Percy acabou de ouvir e confirma que sua missão verdadeiramente será no mundo inferior. Afinal, é lá onde eles encontrarão o deus que se rebelou contra seus irmãos e ele se chama Hades. A entrada para o império dele está embaixo da cidade de Los Angeles. Percy terá que ir até lá e para isso, Kieran selecionou os candidatos mais promissores para que ele possa escolher seus companheiros de missão. Ele só terá direito a 2. Percy nem pensa duas vezes e chama a Annabeth. Os outros candidatos, entretanto, não tiveram chance, pois Percy foi até o Groover, que estava catando os excrementos dos Pégasos, e o convidou para participar de sua missão. Acontece que o oráculo falou que um de seus amigos iria traí-lo, mas Percy confiava em Groover e por isso resolveu chamá-lo ao invés de qualquer outro jovem forte daquele local. Depois disso, o jovem Percy foi se preparar para a missão e recebeu a visita daquele seu colega. O pessoal do acampamento deu $200 para o Percy e também alguns dracmas para ele utilizar em sua missão. Esses dracmas são a moeda do outro mundo. O colega do Percy então veio deixar para ele esse par de tênis que seu pai Hermes deu de presente para ele. Assim que o jovem fala a palavra Maia, esses tênis criam asas e podem fazer qualquer um que esteja os utilizando sair voando. Percy agradece ao presente e pede desculpas por não ter chamado aquele jovem para sua missão, afinal ele sabia que Annabeth poderia ser de extremo valor para ele. Na cena seguinte vemos o que aconteceu com a Thalia. No dia que ela, Annabeth e o Luke estavam chegando ao acampamento, Zeus percebeu que ela iria perder a vida e como era sua filha, ele resolveu salvá-la, a transformando em uma árvore. Annabeth foi até ali para se despedir dela antes de começar a missão. Ela então fala para Percy e para Groover que se os dois fizerem exatamente o que ela disser, todos irão sobreviver. A missão então finalmente começa e o Groover diz que antigamente missões costumavam mudar o destino da humanidade e até mesmo o equilíbrio de poder no Olimpo. Uma missão é algo sempre sagrado, pois quando você é encarregado com uma, está sempre diretamente em contato com os deuses. Mas Percy não entende por que eles têm que ficar em um ônibus fedorento para ir até Los Angeles. Desse jeito, até parece que a missão não é tão importante. Percy quer saber por que o pessoal do acampamento não os mandou para Los Angeles de avião, e Groover então explica que ele é uma criança proibida. Por causa disso, não apenas os monstros estão atrás deles, o próprio Zeus pode decidir tentar pegá-lo também, e o céu é o império dele, ou seja, se todos estivessem em um avião, seriam alvo fácil para o Zeus. Agora tudo faz sentido para o Percy. Na próxima parada do ônibus, Annabeth decide descer para comprar alguns lanches para todos, mas Percy insiste em dizer que ele também quer descer. A jovem fala que ali dentro eles estarão com o cheiro escondido dos monstros e seria um local mais seguro. Só que Percy por algum motivo quer fazer uma votação para decidir se ele pode descer ou não. Os dois começam uma discussão e o Groover não quer se meter. Ele começa a cantar para tentar trazer a harmonia para o grupo, mas nenhum dos dois fica muito feliz com isso. Percy acaba tendo que dar o braço a torcer e deixar a Annabeth ir sozinha até a loja. Lá dentro, enquanto escolhia diversos doces e lanches para o grupo, Annabeth percebeu uma certa presença. Monstros são mais comuns do que eles pensam. O segredo é identificá-los antes que eles os vejam. E para piorar a situação dos amigos, é muito mais fácil sentir a presença de um semideus poderoso, como os filhos dos três grandes, Zeus, Poseidon e Hades. Enquanto Groover falava isso para Percy, Annabeth estava sendo seguida por um dos monstros, mas foi até outro ônibus conversar com uma que já estava lá dentro. Aquele monstro, que é igual à professora do Percy do começo da série, foi enviada por Hades para eliminá-los, e diz que não vai mais dar o mesmo mole que deu no passado, quando deixou a Annabeth sobreviver e a Thalia ser transformada em árvore. Ela então tenta fazer um acordo com a Annabeth. O monstro fala que veio apenas para
para buscar o Percy. Se Annabeth concordar em deixá-la levar o Percy, ela não incomodará mais a Annabeth e a jovem poderá continuar sua própria missão. Annabeth então nem deixou-a terminar de falar e foi correndo até o ônibus do Percy e do Grover. O monstro a seguiu e sua irmã também apareceu invadindo o ônibus. Rapidamente, Annabeth a eliminou sem nem pensar duas vezes e o grupo conseguiu fugir para a floresta. Grover explica que eles estão passando por caminhos que foram construídos por outros sátiros e provavelmente em outras missões. Percy, entretanto, quer encontrar um telefone para ligar para o acampamento e pedir por ajuda. Annabeth então fala que essa é uma missão e ela deve ser difícil, por isso poucas pessoas são escolhidas. Se eles ligarem para o acampamento, o pessoal do acampamento vai perceber que ter escolhido esse grupo para a missão foi um erro. Mas Percy diz que erros são normais, todo mundo erra. Irritada, Annabeth pergunta por que Percy tem tanto medo de ser quem ele verdadeiramente é. Ele diz que não tem medo nenhum, mas Annabeth continua dizendo que ele tem sim. Percy não é uma criança qualquer, ele é uma criança proibida, filho de um dos 3 mais poderosos deuses. Uma criança normal não atrairia os monstros de Hades. Percy faz parte de algo muito maior que ele, mas não quer aceitar e não se deixa trilhar o caminho. O jovem, entretanto, ignora todas as palavras da Annabeth e diz que se ela não quer ligar para o acampamento não tem problema, porém ela podia pelo menos ligar para sua mãe, Athena. Nesse momento, Annabeth pede para o Grover mandar o Percy ficar quieto e o jovem percebe que Annabeth também não pode entrar em contato com sua mãe. Parece que os deuses nunca atendem seus filhos. Percy então a manda parar de pedir ajuda para o Grover, pois ele é o seu protetor. E Annabeth então responde que na verdade Grover foi o protetor dela primeiro. Percy então pergunta por que Grover nunca contou isso para ele e o sátiro começa a dizer que está sentindo o cheiro de hambúrguer. Ele então começa a seguir esse cheiro e todos vão atrás dele. Cheiro de hambúrguer no meio do caminho de um sátiro não pode ser hambúrgueres do mundo normal, tem que ser do mundo deles. O grupo então continua seguindo o caminho e chega até o empório de gnomos da tia M. Quem será que é essa tia M que tem um jardim cheio de estátuas de pedra? O grupo percebe isso e fica com medo na hora, porém aquele monstro apareceu para cercá-los e já chega falando que Annabeth deveria ter aceitado o trato. Percy não entende e quer saber do que ela está falando e do nada eles escutam a voz de uma mulher dizendo que não quer briga na frente de seu estabelecimento. O monstro na hora cobre seu rosto e os amigos também fecham os olhos, afinal aquela é a Medusa. Se olharem para ela, se transformam em estátuas de pedra. A mulher então diz que é um prazer conhecer o Percy, filho de Poseidon. Medusa oferece um almoço para o grupo e também a chance de se livrar daquele monstro que quer destruí-los, mas Annabeth fala que ela também é um monstro e eles não podem confiar nela. Percy, entretanto, teve uma outra intuição e acha que podem confiar. Ele então vai para dentro da casa dela e sem outra escolha, os amigos o seguem. Lá dentro já havia todo um banquete preparado para eles. Dentro da casa, Annabeth fica muito desconfortável na presença da Medusa e a mulher começa a contar sua história. Ela diz que seu poder foi um presente dos deuses, afinal agora ela não pode mais ser perturbada por nenhum valentão. Mas Annabeth diz que o que sua mãe Athena deu para a Medusa não foi um presente e sim uma maldição. Medusa então pergunta se Annabeth ama sua mãe e a jovem responde que sim. A Medusa então conta que também costumava amar Athena. Ela sempre rezava para a deusa, colocava oferendas e fazia de tudo para ser notada pela deusa, mas nunca conseguiu nenhuma palavra de agradecimento. Mesmo assim, Medusa a amava e teria continuado sua vida inteira a adorando sem nem ao menos falar uma palavra. Só que um dia um deus quebrou seu silêncio. Esse deus foi Poseidon. Ele apareceu dizendo que amava a Medusa e ela achou pela primeira vez na vida que Poseidon estivesse a vendo como ninguém nunca a viu antes. Só que Athena, vendo isso, disse que Medusa a envergonhou e ela deveria ser punida. Não Poseidon, mas sim Medusa. Athena então decidiu que Medusa nunca mais poderia ser vista por nenhuma outra pessoa além dela mesma. Annabeth, entretanto, diz que não foi assim que aconteceu. Sua mãe, Athena, sempre foi uma deusa justa, mas Medusa diz que é isso que os deuses querem, que as pessoas acreditem que eles são infalíveis, quando na verdade são apenas valentões que querem que as pessoas se culpem pelas falhas deles. Mas essas palavras não entram na cabeça da Annabeth, que diz que a Medusa é uma mentirosa. Claramente irritada, a Medusa diz que está sentindo
cheiro de queimado e vai até a cozinha ver o almoço. Ela então pede por ajuda e o Percy vai com ela. Na cozinha, Percy pede desculpas por sua amiga, mas Medusa já o interrompe, dizendo que Annabeth irá traí-lo. Ela quer alertar ao Percy e ele pergunta o que ela ganha com isso. Medusa então conta que ela e a mãe do Percy são como irmãs. As duas foram enganadas por um monstro chamado Poseidon. Por causa disso, ela acha que deve proteger o Percy, mas o jovem diz que sua mãe nunca achou que Poseidon fosse um monstro. Medusa então diz que a mãe do Percy está em perigo e talvez seus amigos possam traí-lo e isso irá fazê-la perder a vida. A mulher então oferece de eliminar os amigos do Percy para que ele possa continuar sua missão sozinho, mas ao ouvir essas palavras, ele sai correndo dali e a Medusa remove seu chapéu. Ela sai procurando pela casa e vê que os jovens não saíram de lá de dentro. Eles desceram até o porão. A Medusa então vai atrás deles e lá embaixo, assim que tudo se acende com fogo, os jovens percebem um gigantesco local cheio de estátuas de pedra. Todos ali foram transformados pela Medusa. Grover tenta montar um plano e diz que assim que ele disser Maia, para poder sair voando, os amigos devem se afastar da Medusa. Porém, os tênis ligaram e ele saiu voando, não podendo terminar seu plano. Annabeth e Percy terão que formular um outro plano, mas a Medusa aparece e eles têm que correr. A Medusa vem dizendo que Percy teve a oportunidade de mostrar para seu pai o que significa defender alguém que ama. Ele poderia ter escolhido salvar sua mãe ao invés de atender ao desejo de seu pai. Medusa quer ensinar ao mundo que os deuses não podem ter tudo o que querem, e se Percy e os outros não a ajudarem, ela irá ter que eliminá-los. Enquanto ela dizia isso, Percy preparava sua espada. Medusa então o encontrou e o mandou sair de seu esconderijo. Percy se levantou de olhos fechados, mas de repente Grover passou voando desgovernado por ali. A Medusa acabou se distraindo e nesse momento Annabeth colocou seu boné na cabeça dela. A Medusa ficou invisível e Percy aproveitou esse momento para remover sua cabeça. Ele então a pegou e foi até o lado de fora para eliminar aquele monstro. Annabeth abriu a porta para ele. Quando se aproximou, o monstro partiu para cima do Percy, mas ele removeu o boné da cabeça da Medusa e o monstro virou pedra. Ele e Annabeth então foram se encontrar com o Grover, que encontrou seu tio Ferdinando transformado em pedra lá embaixo. Foi por isso que ele nunca voltou de sua missão. O grupo então quer ir embora, mas Percy sabe que eles têm que esconder a cabeça, pois ela pode fazer mal a muitas pessoas, e a única maneira de escondê-la é a enterrando junto com o boné da Annabeth. Os dois então começam a discutir, pois Annabeth não quer perder o boné que sua mãe deu para ela, e Grover manda os dois ficarem quietos. Grover então começa a dizer que tanto a Annabeth quanto o Percy não estão dando atenção um aos problemas do outro. O Percy quer salvar sua mãe e a Annabeth quer fazer sua mãe sentir orgulho dela. A missão dos dois é importante e o Grover vem esse tempo todo tentando falar as coisas para não chatear nenhum deles. Só que agora ele cansou disso e não vai mais segurar as verdades. Percy então conta que tem agido tão estranho assim, pois a oráculo disse que um de seus amigos iria traí-lo. Ele diz que já esperava isso da Annabeth, mas escolheu o Grover, pois tinha certeza de que ele nunca iria traí-lo. Annabeth então também conta que o monstro ofereceu de ajudá-la caso ela entregasse o Percy, porém ela negou. Ninguém escolheu essa missão, mas se querem terminá-la, tem que trabalhar juntos. Percy então tem uma melhor ideia para se livrar da cabeça da Medusa sem ter que abandonar o chapéu da Annabeth. Ele quer mandar a cabeça pelo serviço de entregas do Hermes direto para o Olimpo. Grover e Annabeth estão com medo disso, pois os deuses podem ficar irritados. Só que Percy diz que a Medusa tentou impedir a missão deles e tentou se colocar no caminho da própria Atena, a mãe da Annabeth. Ou seja, se eles enviarem sua cabeça, os deuses podem achar que isso é uma homenagem. Além disso, desse jeito, o boné da mãe da Annabeth ficará com eles. Os amigos então concordam com esse plano e Percy vai mandar a cabeça da Medusa para o Olimpo. Vemos então o serviço de entregas de Hermes. Ele vai até o Empire State Building em Nova York e aperta o botão secreto do andar número 600. Esse elevador o leva direto até o Olimpo, onde ele diz que os deuses não irão acreditar nessa encomenda. Obrigado por assistir, até o próximo!